Fala amigos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os impactos promovidos pela coleção de Compendium of Hearts no mercado de Flesh and Blood. Sim, tivemos diversos reprints, mas não é somente sobre isso que vamos falar. Afinal de contas, outras coleções como The Hunted, como Everfast, como Break Lights, como Heavy Hitters, enfim, várias coleções acabaram sofrendo um pouquinho também, tendo suas cartas um tanto depreciadas em termos de valor por conta dessa coleção nova. E ainda tivemos um anúncio bem polêmico, que na verdade não deveria ter sido assim, por parte do criador do jogo, que também trouxe um novo efeito. Qual seria ele? Fica aqui até o final do vídeo que a gente vai comentar tudo bem pormenorizado, beleza? Então vamos aqui comentar sobre o valor das cartas. Veja só, foram muitos reprints. Primeiro deles a gente vai apresentar aqui a Fiendal. E a gente vai tentar passar sobre os principais reprints e ver qual foi o impacto que a coleção atual ocasionou, beleza? Vamos lá então. Aqui Fiendal Spring Tunic, a nossa querida túnica, ela estava, amigos, $130. Aqui eu sempre vou pegar o valor que se encontrava no mercado há 3 meses atrás e comparar com o de agora. Às vezes eu vou comparar com a versão de HP1, que é mais barata. Às vezes eu vou comparar com a própria coleção vigente, a de PEN, beleza? Então aqui 130, com a coleção atual, esse preço passou a ser $90. A gente tem aqui uma queda de em torno de 30%. Muita coisa, só que para a túnica foi aquela que sofreu menos impacto. Por quê? Porque a arte da túnica nova, o pessoal gostou mais. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Então, por mais que você tenha o reprint da túnica recente, você tem uma procura muito grande pela nova, né? Então, assim, a velha sofreu uma queda, só que não foi uma queda tão expressiva assim, se você comparar com as outras cartas que a gente vai mostrar. E detalhe, tá? A gente está aqui na primeira semana da coleção, isso aqui ainda pode variar um pouquinho, embora eu já sinta uma certa estabilidade aqui nos preços, tá bom? Próxima, a gente vem aqui com a nossa Crown of Providence. Essa daqui tem uma situação peculiar se a gente adentrar no mercado brasileiro, que não se comporta 100% igual ao mercado lá de fora. Claro, né? Tem as suas peculiaridades. Mas vamos lá. Aqui a gente procura no valor de Uprising, a gente tinha em torno de $150. Agora o preço dela foi vendido a 167, um valor até mais alto. Mas aqui eu vou comparar com a coleção de PEN, que tá quanto? Tá seus $64. Aqui, ó. O valor mais recente da venda. Então a gente saiu de um valor de 120 e foi para um valor de 64. Então a gente tem uma queda de 50%. Só que aqui a gente já começa a entrar nas peculiaridades do mercado nacional. Cara, por mais que o valor tenha reduzido para $60 e você venha aplicar um X7, você ia ter o quê? Em torno de 6 vezes 7, 42. Então você ia ter R$420 aqui custando essa carta, né? Você encontrou alguma pessoa, alguma boa alma aí vendendo uma carta dessa nos grupos de venda, não localmente, por esse preço? Eu andei aqui, fiz minha pesquisa, meu dever de casa e não encontrei uma pessoa que tenha tentado aqui vender essa carta por esse preço, sempre por um valor a mais, e foram poucas as pessoas que passaram a Crown. A maioria que passou, se é que passou na sua própria comunidade e não colocando em grupos de venda. Então, por mais que tenha caído, não tem ninguém disponibilizando essa carta. Isso é um fenômeno parecido com o que tenha ocorrido recentemente com a Plowonder e com a Felon of the Crown, que as pessoas até têm essas cartas em casa, mas por conta do valor estar tão baixo, as pessoas não têm vendido, pelo menos essa sensação que eu tenho. Porque não é possível que ninguém tenha tirado uma quantidade razoável dessa lendária daqui e não tenha colocado para vender nos grupos de venda. Percebe? Eu sei que ela é tão líquida que você não precisa nem colocar nos grupos de venda muitas vezes, porque as pessoas na sua própria comunidade já vão comprar. Mas não tem uma ali para vender? Para mim aparenta que a pessoa não está disposta a vender essa carta por esse preço. E aí fica na pasta mesmo, então acaba que não consegue converter esse valor na realidade no cenário brasileiro. Agora, se você for uma CT, se você for, eventualmente, alguém for por você, né, para o exterior e comprar essa carta lá fora, vai conseguir comprar pelo valor que apresenta aqui no TCG, tá bom? Dando sequência, aqui a gente vem para Flexors, que tem um movimento parecido com a Crown, onde você vai ter uma queda muito acentuada. Você sai aqui dos seus $140 e a versão de PEN você vai ter aqui, a 140 foi a de 3 meses atrás.
E aqui você vai ter 77 dólares a mais recente, a venda mais recente de PEN. E aqui você começa já a ter, o que eu ia falar mais adiante, um movimento de retomada do valor histórico. Por quê? Veja, até o dia 17, você tinha um preço médio de 53 dólares. Agora, não era nem minha intenção, porque isso eu vou apresentar mais adiante, mas enfim, já aparece esse dado aqui, que ele já teve uma correção para 77. Se a gente for ver as últimas vendas, ó, você vai ver que várias vendas aqui, a partir do dia 16, já começa essa escalada aqui para tentar retomar o valor que a Flexos um dia já teve, né? Que não faz tanto tempo assim. Então, ela era 138, realmente aqui é um valor muito, muito alto, né? Mas ela chegou numa mínima, numa queda de 53, ou seja, caiu para um terço do valor. E aqui conseguiu dar uma recuperada para 77, tá? Por que dessa recuperada a gente vai falar mais adiante com outras cartas que eu vou mostrar. Pelo menos esse vai ser o meu palpite. Dando sequência, a gente vem para a Balance. A Balance eu também não vi ninguém vendendo no Grupo Nacional, né? Então, assim, tiraram e não colocaram para venda pelos motivos que eu já comentei na minha opinião. Então aqui você tinha o valor inicial da Balance de 140 reais. 40 reais, queria eu, de 140 dólares. E aqui você vai ter com a versão dela de PEN, que está custando os seus 75 dólares. E mais uma vez, com um valor que já apresenta uma recuperada, mas muito tímida, né, que saiu aqui de uma mínima, não consigo colocar o valor, de 71 dólares e agora está com 75. Então começa a recuperar um pouco o fôlego do valor dessas cartas lendárias daqui, tá? Então, você, de qualquer forma, teve uma queda de 50% do valor da carta, né? A gente tinha aqui de 140 e caiu para 70. Mas você conhece alguém que está vendendo por 500 reais a Balance, que seja, no grupo de venda? Tem, cara, não tem. Então, assim, tá aí, mas a galera não tá querendo vender. Porque eu sei que muita gente já abriu. Muita gente vai abrir ainda? Vai. Mas muita gente, o grosso mesmo, assim, daquele ímpeto inicial, já foi, né? Que é a primeira semana. Essa daqui eu coloquei só por colocar porque ela já era muito barata mesmo. Pra mim até foi um erro ter feito esse reprint. Eu entendo que é uma genérica e tal, que era a proposta, né, de colocar lendárias genéricas. Mas enfim, ela já era barata. Então a gente tinha um valor aqui de 40 dólares. Barata, entenda, né? Se você comparar com as outras. Você tem aqui um valor de 40 dólares e agora, com a nova coleção, nem aparece aqui porque não tem muita demanda dela, mas ela foi vendida por 16 dólares. Então a queda muito acentuada de 60%, já era uma carta que não era muito cara, e agora você tem que ela ficou ainda mais acessível. Só não tem muitos decks que utilizam, né? Eventualmente side para ninja, ou coisa parecida, coisa dracônica também e tal, que vai se importar com o tamanho da Chainlink. Beleza, depois a gente vai ter, saindo das lendárias, aqui alguns reprints que tivemos, já na pegada das magésticas no Antiquity Pack, né? Que também vem na coleção de Compendium of Heart. Beleza, então a gente vai ter aqui o Call to the Grave, que era uma carta que chegou no valor bem alto, né, depois de uma queda significativa, mas, enfim, como é que ela está agora? Ela esteve nos seus 13 dólares e agora na coleção aqui do Antiquity, né, enfim, vem na de PEN, você vai ter que ela está 3 dólares. 3. Aqui o Antiquity realmente assim, baixou as magésticas de uma forma muito mais eficaz do que as lendárias. Porque a lendária, você ainda vai ter aquele rate de 1 por case, pelo que eu pude sentir, tá? Antigamente a gente tinha aqui esse rate, a gente percebia que era 1 a cada 2 box, vinha 2 por case. Agora eu tô com a sensação e com alguns dados preliminares de que tá vindo 1 por case. Já essas magésticas, ela vem 1 por pack ou superior, né? Ou vem uma magéstica, ou então, você cita muito bem, vai vir uma lendária, vai vir uma Fable, coisa assim. Então, como vai vir pelo menos uma magéstica, você vai ter um volume dessas cartas muito grande. Por conta desse volume, você tem que... Ela conseguiu reduzir muito, demais. Então aqui você saiu de um valor de 13 dólares e vem aqui para um valor de 3 dólares, tudo bem, né? O mais recente está em 5, mas enfim, você reduziu aí 60% do valor da carta. O Wicked Link, que também era uma das magésticas mais caras que sofreram também por esse tipo de processo, que eu até pensei que assim
como a Shelter veio lendária, eu pensei que o Wicked Link também viria como lendária por conta do preço dela, né, que ela não é barata. Mas não, eles preferiram colocar no Antiquity Pack. Tá bom, então ela veio aqui, ó, ela esteve, melhor dizendo, nos seus $37 há 3 meses atrás. Ou seja, poxa, uma carta cara de R$ 300, aliás, 300 também não, né, de R$ 200, mas já chegou a R$ 300. E aí, com esse reprint todo, ela caiu para os seus $16, tá? Então, 16, 17, você vai ter uma queda. Aqui não foi tão expressiva assim, pelo que eu... Não, 37 não foi sim. Você desceu aqui 55%, algo assim, tá? Mais uma vez, o Antiquity mostrando sua força. Saindo das magéticas, indo para Fable, mas também as Fables que vêm agora no Antiquity Pack, você vai ter essa daqui que é a menos jogável, né? A Heart of Yendal é a Fable que das três, né, que vem aqui no Antiquity Pack, é que joga menos. Então, ela não era tão cara quando comparada com as outras, mas você vai ter que o efeito do Antiquity Pack sutil bastante impacto. Você sai de $240 e atualmente você encontra ela por 190, né? Então, caiu os seus $50, uns 20%. Afinal de contas, o rate disso aqui é muito difícil, né? É mais ou menos também pela minha sensação de 1 para 20. Você vai ter um hit, então 5% em cima de cada Antiquity. Cada Antiquity você tem um por box. Então, tecnicamente, você vai ter um custo de box de R$ 800. Aí você multiplica por 20, que é a probabilidade de vir um negócio desse, né? Fontes dos meus dados que eu coletei. Então, até que faz um sentido não ter baixado tanto assim, tá? Por conta do rate ser baixinho e ser uma carta, ainda que bem ou mal, ela tem o seu valor. Beleza. E aqui, se a gente for comparar, ó, aqui foi o impacto na versão antiga, né? Tava há 3 meses atrás 240 e saiu para 190. Se você pegar a versão nova, você vai ter que ela tá mais cara, tá? Então, assim, convém pegar com a arte antiga. Muito embora a arte antiga ela tenha um foil, né? Ela é cold, eu acho que eu não me lembro, ela é rainbow, né? Tá aqui escrito. Ela é rainbow e a versão nova ela é não foil. Talvez seja porque aqui a gente não tem muitos dados dessa carta daqui, ó. Foram poucas vendas que foram efetuadas, tem poucas cartas no mercado, não tem tanto assim quando a gente compara com as outras gemas. Então, talvez seja por isso, não tem uma resposta objetiva quanto a isso, tá? Porque tecnicamente essa daqui deveria ser mais cara porque tem um foil. Mas essa é uma arte nova, pode ser que o pessoal tenha gostado, não sei. Aí isso aqui realmente meio que inconclusivo. Tá bom? Agora a gente vem para outra gema, essa aqui, ó, aqui o pessoal até tá falando. O próprio Microsoft Shopping me diz compre porque o preço tá bom atualmente, né? Mostrando que o Antiquity Pack trouxe aqui o seu impacto para essa carta aqui também. A Tropal, que tá jogando muito aqui, por exemplo, no Victor e em outros personagens, né? Tá, eu acho que para mim, não sei se é a Tropal ou se é a Fienda ou não, a Ophidia que tem o maior impacto no metagame, mas essa joga demais. Enfim, você jogar isso no Victor, criando ouro e outro ouro, cara, é bom demais, é muito forte. E aqui você vê como o gráfico dele sofreu grandes oscilações, né? Então, tava $360, veja como ela é cara, né? Você vê a outra gema era 200 e tanto, né? Essa aqui é 360. E agora ela vem como último valor vendido 294. Então você vai ter uma redução bem expressiva de $60, dá algo em torno de 20% também. E quanto à arte nova, a arte nova você vai ter que ela semelhante, ó, interessante. Eu tinha visto só aquele preço aqui, me assustei. Mas não, ela tá... Na verdade, essa é a carta que está disponível para ser vendida. É um absurdo. Mas a última que foi vendida efetivamente estava $300. Então, 294, né? Que bate com esse valor daqui também. Então, seja a arte nova, seja a arte antiga, elas estão com valores equivalentes, tá? De 20% a menos do que era 3 meses atrás. Então, para Tropal, muito embora seja uma carta extremamente cara também, mas teve uma leve reduzida. Cumpriu o seu papel, não sei se a LSS imaginava que fosse reduzir mais, né? Eles pretendiam ter uma redução mais significativa para as gemas, mas seja como for, trouxe aqui
um respiro, aumentou a oferta dessas cartas no mercado. Shelter. Aqui a gente já inaugura um quadro um pouco diferente. Enquanto a gente estava vendo as cartas que a própria coleção fez com que caísse e se mantiveram com valores mais baixos, aqui a gente já começa a sentir que sim, teve um efeito positivo a questão de você ter os reprints na coleção de Companion of Hearts, isso é inegável. Só que tivemos um comentário aqui do próprio dono do jogo, que foi qual? O que ele disse, afinal de contas? Ele disse o seguinte, olha, a gente não vai ter uma segunda leva de reprints, essa foi a questão. Só que a gente não tem uma segunda leva de reprints, e quando eu falo reprint, não é reprintar a carta novamente, novas coleções no futuro, mas sim reprintar a própria tiragem daquela coleção. Então, se eu imprimir, sei lá, 50 mil boxes de Companion of Hearts e acabou, eu vou agora gerar uma segunda demanda, ou segunda oferta dessas boxes e vou imprimir mais 50 mil boxes. E assim eu vou fazendo caso eu sinta a necessidade de fazer isso. Mas o James White aqui mencionou, falou, né, enfim, aqui no Twitter, se eu não me engano, eu nunca sei qual que é esse local aí, enfim, ele falou que não vamos ter uma segunda tiragem. O que tá aí é o que tem, quem comprou, comprou e acabou. Quando acabar não vai ter reposição. Só que isso, cara, já acontece desde há muito tempo, salvo engano, isso é uma política que a LSS implementou, cara, tem mais de 4 anos, isso é certeza, faz muito tempo. Só que o pessoal, não sei, acho que ficou espantado com essa questão, ou então viu esse movimento como algo que possibilitasse você criar valor nas cartas novas, porque não vai ter novos reprints daquela coleção, só que já há muito tempo que é dessa forma e não acaba, sabe? Não é que eles imprimiram pouco, eles não, pelo menos não tenho a informação de quanto houve, quantos eles imprimiram dessa coleção nova, mas assim, não acho que vai acabar. Ele diz, foi o que mais vendeu, mas acabar assim, eu acho que está muito longe disso acontecer. Seja como for, o que aconteceu com base nisso foi que as cartas começaram a ter uma corrigida no valor. Então, Shelter, a gente tinha um valor dele bem elevado, né, e tal, mas não é nem isso que eu vou me ater agora nesse instante, é que ele começa a recuperar de preço, tá? Então, ele chegou numa mínima de $47, mas depois desse anúncio do James White, que nada mais foi de dizer que vai fazer o que sempre vem fazendo nos últimos anos, aumentou o preço, tá? Então, de 47, que foi a mínima, você já teve uma correção e aqui está em 58. Aí você fala assim, não, foi só a última que foi vendida por 58, Felipe. Então, vai ver que foi só um cara, que a gente acessa aqui e vê que não. Que no dia 17, que foi o dia do anúncio, vendia-se a 50, aí 60, 60, 60, 60. Então já teve esse movimento de aumento. Aqui está muito tímido porque é muito recente essa correção, mas você vai ver que aqui vai pular bastante nessa faixa dos 60, né? Então você vai ter essa seta, essa linha bem posicionada para baixo e vai ter uma correção aqui, enfim, como se fosse um negócio de ação, né? Saiu do topo, foi pro vale e agora está subindo de novo, corrigindo. Então a Shelter foi uma das cartas que isso aconteceu. Quem conseguiu comprar a Shelter por um preço aqui de $50, ou seja, pagando eventualmente 300, 350 reais, se deu bem porque agora já aumentou mais $10, tá? Strike você vai ter, que também caiu bastante de valor, salvo engano era seus $30 no começo, há 3 meses atrás, agora ela tá $30. $30 por quê? Porque assim, ela caiu bastante, tá? Ela começou com 18, mas, mais uma vez, por conta desse anúncio, você já teve essa correção para $32. Veja aqui, como eu não vou conseguir pegar mais informações, porque aqui também já pega do dia 17. Para pegar mais dados, eu teria que ter uma conta aqui, eu não tenho na TCG. Mas ia mostrar que foi do dia 16 para o 17, que foi o dia do anúncio, que teve essa subida nos preços, né? Essa corrigida no valor dos preços. Só que você consegue comprar ainda o Strike da coleção de HP1 por um preço bem mais acessível. Então ainda tá ali seus $15, $18, tá? Mas não nessa versão, mas na versão anterior
Então você que quer jogar, não se importa com a arte, cara, compra outra ali que vai servir, vai cumprir o seu papel. Mesma coisa com Command and Conquer, todo mundo celebrando porque conseguia até antes de ontem pelo menos comprar seus sets de CNC por R$ 900, sendo vendida a Command and Conquer. Isso eu vi, inclusive eu vendi por um valor bem próximo disso, tá? Que o CNC tava quanto? O CNC, cara, quando eu vendi, nossa, olha quando já tá. Eu tô vendo agora, tá meio que online, né? Eu tô vendo com vocês e olha, US$ 92. Deixa eu ver se isso aqui só tem um. Só tem um. Mas você vê a tendência de aumento, né? 70, 70, 70, 71, 92 e foram vendidas 3 de uma vez só por 92. Nossa, cara, que loucura. Esse valor aqui, ele saiu de 46. Então assim, o CNC, ele tava 3 meses atrás, de HP1, na faixa de seus US$ 65, estava sendo esse o preço, US$ 70, tá? Tava por aí. Só que aqui no Brasil você via, não você vi, eu vi sim, algumas pessoas vendendo por 390, 400, naquela faixa, naquele range ali. Com dor no coração eu via algumas pessoas se desfazendo por esse preço. Mas quando lançou, há uma semana atrás, a coleção nova estava US$ 46. Então, se você multiplicasse por 7, você comprava por 350. Eu vendia 350, tá? Então, não estou falando de como hipócrita, não. Eu vendi por esse preço. Então, eu imaginava que fosse ficar nisso. Só que depois desse anúncio, cara, mudou tudo. Mudou a tendência aqui de várias cartas. E aqui, ó, US$ 90. Tá mais caro do que muitas épocas de CNC, não somente de HP1, mas também de Akin Rising, que faz tempo que eu não vejo esse preço aqui de US$ 90. A máxima de CNC que eu já vi foi 110, 115, em épocas de escassez mesmo, sem reprint nenhum, lá para Rosetta, tava por aí, e você vê esse preço aqui, loucura, loucura o que é, se é que eu estou certo, né? Que eu estou imaginando que isso foi porque as pessoas estão compreendendo que vai acabar com o Companion of Heart, e aí essas artes aqui vão ficar escassas e por conta disso tem que valorizar, né? Loucura o que é um depoimento. E aqui também não passou ilesa as gemas, pelo menos essa, né? A Euphofidia, que teve uma queda e também voltou a subir. Voltou não, né? Teve esse movimento de subida por conta desse comentário. Olha aqui, ó. Veja só, cara. Porque eu coloquei essas telas, eu coloquei ontem, eu fui gravar hoje. E já mudou, então eu tô surpreso aqui também com o que tá acontecendo. Ela tava, né, seus US$ 300 quando lançou, e eu lembro muito bem disso, porque tava na Star City, tava esse preço. E agora você já tem aqui a última vendida US$ 500. Deixa eu ver se só foi a última. Não, ó, duas pelo menos, né? Uma no dia do anúncio, no dia 17, e outra vendida hoje, no dia 18, por US$ 500, cara. Então a situação aqui complicou para várias cartas, não foram para todas. Então eu sugiro que, cara, você tem ainda interesse em pegar alguma dessas cartas, está faltando, que ainda não teve uma subida aí muito forte, como foi o caso do CNC ou então Ophidia. Olha, convém você dar uma olhada aí com pressa, não demorar muito, conseguir adquirir logo. Eu tinha visto ontem na CT, o valor da CNC de borda branca estava 280. Hoje pela manhã já estava 330. Tá tendo aí esse movimento, então fica atento. Pode ser que baixe? Pode. Eu acho que já não baixa mais. Opinião realmente minha. Acho que a mínima já passou. Agora eu acho que vai ter uma estabilizada com valores mais altos, porque muitos players compraram e já venderam e agora não vai ter tanta compra. Suponho também, tá? Pode ser que eu esteja enganado, como eu mencionei, mas sinceramente acho que o momento ideal para comprar já passou e que agora você vai ter uma escalada, tá? Então acho que se você quiser comprar, compre logo e não deixe para depois, porque eu imagino que o valor vai ficar um pouquinho mais salgado, tá? Isso também, só para completar, impacta no valor, como eu já havia dito logo no começo do vídeo, de outras coleções, porque quando você teve o reprint de cartas que saíram, que eram o core da coleção de Hunted, como o Shelter, como a Flexors também, né? O próprio CNC, que também estava lá na coleção,
você faz com que a coleção anterior ela caia muito o valor esperado de você tirar de carta, porque elas também sofreram redução, né? Isso faz com que não se venda muito esse tipo de produto. Então, assim, o lojista aqui deu não digo que tô com pena dele, né? Mas sofreu. Se ele tinha umas boxes guardadas disso aí, ele acabou perdendo um valor significativo, porque a procura por essa coleção cai muito, cara. Você vai comprar Hunted pra quê? Pra tirar umas raras, uma magética mais ou menos, você compra single, né? Outra coleção que sofreu muito, a própria Heavy Hitters. A Balance era o que sustentava ali. Break Lights, então, que só tem Katameca, mas tinha a esperança de você tirar uma túnica. Tudo bem que a túnica foi uma das poucas cartas que não sofreu tanto impacto, mas mesmo assim acabou que teve uma redução do valor dela, né? Enfim, isso aqui era o que eu queria trazer para vocês. Bom, se você discorda ou não, deixa um comentário que realmente esse aqui eu quero deixar bem participativo. Discordem, concordem, falem o que vocês acharem que realmente faz sentido aqui para a questão da análise aqui do mercado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Rumo aos 1000, amigos. Se inscreve e até a próxima. Tchau.